Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco, né, de como funciona uma pergunta sobre como a gente trabalha a questão emocional, né? Então, tanto em atendimentos, né, seja por WhatsApp ou à distância ou realmente através de meditação e tudo mais, né? Então, como funciona essa estrutura, vamos chamar assim, né? Com essa energia que a gente atua, que a gente trabalha. Então, essa energia a gente não entra nas emoções propriamente ditas, ou seja, a gente não busca cavocar lá as emoções e ficar mergulhado em emoções. Então, a gente não pratica, né? Então, toda essa civilização, vamos chamar assim, né, mais evoluída, como que ela transcendeu esse nível emocional? Através de uma mente forte. Então, o poder de uma mente forte é o poder de transmutar as emoções. Então, a gente não trabalha, por exemplo, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo físico como coisas separadas, mas como uma unidade, tendo a mente como com uma capacidade de domínio de toda e qualquer emoção. Então é mais ou menos assim, a gente vê alguma coisa que não está em conformidade, a gente transcende, a gente passa. Não é que a gente ignora, mas a gente não se envolve. Então como é que a gente chega nesse ponto de não se envolver com emoções densas? Por que a gente não faz isso? Porque dentro da nossa escola, vamos chamar assim, né? A gente aprendeu a transcender toda e qualquer emoção que não corresponde à nossa essência. Então sempre vai bater, né? Digamos, a gente vai sentir vibracionalmente uma emoção que não corresponde à nossa assinatura vibracional e aquilo automaticamente vai nos revelar que não faz parte do nosso sistema interno. Então a gente não mergulha naquilo, a gente não entra naquilo, porque a gente reconhece que é uma vibração que está abaixo da nossa vibração, abaixo da nossa frequência original. E com esse treinamento, a mente vai aprendendo a ter esse domínio. Então ela simplesmente passa por percebe alguma emoção e ela automaticamente já transcende aquilo e gera um impulso para frente, ou seja, gera um impulso para o alto, gera um impulso para a frequência original. Então é como se ela corrigisse, né? Então a gente está caminhando dentro de uma dimensão onde tem energias densas, mas nós aprendemos, fomos treinados o tempo todo a caminhar observando e não se envolvendo. Por isso a prática da neutralidade dentro dessa estrutura. Então, os grandes mestres sempre instruem, né? A instrução principal é você não se envolver, nem que gostem, nem que não gostem. Mas como é que você chega nisso? Praticando. Então, quando uma pessoa tem, né, chega no atendimento, ela tem uma emoção já densa, ou seja, já demonstra, né, transborda através dela uma emoção, automaticamente o nosso sistema já reconhece. Então, o que o nosso sistema faz por treinamento e por comportamentos, por ações já desenvolvidas? Ele leva a pessoa, ou eleva a pessoa para sair daquele ponto automaticamente. Então, muitas pessoas saem automaticamente daquilo e aquilo se desfaz. E ela já começa a galgar outros níveis vibracionais que representam níveis de consciência. Então ela se torna de repente, né, entre aspas, o de repente, não porque nós fizemos, mas porque deslocamos rapidamente o ponto em que ela estava de denso, né? Então ela estava de repente num movimento que ela está continuamente revisitando aquela emoção. Quando você está revisitando uma emoção, você passa a ficar vivendo aquela emoção. Então qual que é a chave do processo dessa egrégora? É deslocar a pessoa daquele ponto para um ponto mais elevado. E muitas vezes ela não tinha reconhecido aquele ponto mais elevado. Então ela reconhece naquele momento e automaticamente ela sente um alívio. Por quê? Porque ela estava numa emoção, vamos imaginar, né, em hertz de 50 e de repente ela chegou em uma de 200.
que já é uma grande diferença. Então, é um grande alívio. E aí ela percebe, nossa, por que estava acontecendo? Aquilo era um looping, ela estava em looping dentro de uma situação que não corresponde ao seu padrão energético vibracional interno, à sua essência, ao que está comandando lá o eu superior. Então, esse é um movimento que é feito dentro do que a gente conhece, né? E das práticas que a gente trabalha, que a gente faz para manter a frequência vibracional. Então, tem milhares, gente, né? Então, tem milhares de formas de se trabalhar tudo isso, tanto, né, com os nossos cientistas, os psicólogos da Terra, quanto com os nossos irmãos estelares extraterrestres, que também tem milhares de formas, né? Fórmulas, entre aspas, mas que todas visam o mesmo bem comum, que é fazer com que levar o ser a reconhecer a sua própria natureza, a sua própria essência, que ele pode se tornar curador de si mesmo. Mas tem casos em que a pessoa está num looping e ela precisa de ajuda, né? Então, isso acontece, todos nós passamos por isso. Então, determinadas energias eu não conseguia entender até que comecei a praticar tudo isso, treinar tudo isso, entrar em tudo isso, e aí comecei a atuar naquilo que eu já conhecia, né? Relembrando como isso era feito, e vi que era muito mais simples. Por quê? Porque aí a mente mais forte, ela não entra no chororó, né? Então ela não entra naquele chororó da emoção, que fica lá com aquele lencinho e não tem mais fim com aquela coisa de vítima. E o que acontece quando a pessoa entra naquilo? Se desgasta à toa. Por quê? Porque ela, à toa, gente, não que a gente está desprezando a emoção que a pessoa está sentindo, nada disso, né? Ela tem que colocar para fora, colocar para fora para ela mesma, né? Não para fora mandando para todo mundo, para o vizinho, para ela, né? Para que ela possa se curar. Mas o que acontece aí? Ela vai estar se desgastando à toa, por quê? Porque ela está revisitando uma emoção, gente. No agora, aquilo não existe. Então, se ela entra, né? Esse é o trabalho, a gente ajuda a pessoa a entrar no estado de presença. Ela fala, mas o que é aquilo? Pois é, aquilo é uma emoção lá do ano 2000 e alguma coisa que não corresponde ao seu momento atual. O que você está revisitando o momento que aconteceu não sei o quê? Aquilo não é mais você. Né? Você está revisitando uma informação de 10 anos atrás, que te fez mal. Para quê? Então, esse é o ponto-chave de todo um processo evolutivo. A gente não revisita nada, gente. Nada. A gente está aqui, no aqui e agora. Se você necessitar de uma informação, né, de uma memória, você vai acionar essa memória, vai lá tirar o livrinho da biblioteca, somente aquela página e aquele parágrafo, por alguma situação que o seu eu superior, ou alguma situação que foi necessária, porque de repente você entendeu algum processo que estava acontecendo com você, que você passou. Então é mais um sentido de aprendizado, que vai te liberar mais ainda, porque às vezes o que acontece? Passou 10 anos, sei lá quantos, né? E a pessoa se depara com uma emoção, né? Ou com uma energia que ela fala, nossa, alguém fala alguma coisa, alguma situação acontece e ela entende aquilo. Então, aquele arquivinho é desarquivado, mas não que você foi lá cavocar porque você quer ficar vivendo de sofrimento. Isso acontece para você compreender o que você passou. Então, no momento que isso se torna consciente, é liberado algum arquivinho, vamos imaginar assim, né? Aquele arquivinho é liberado um pouco mais da sua situação energética. Então, isso vem por quê? Porque você está dentro de um processo evolutivo e você está buscando, vamos imaginar, né? Você buscou um atendimento, uma coisa desse tipo, para você elevar a sua frequência. Então, no momento que você fez isso, para elevar a frequência, vai puxar alguma coisa que precisa sair do sistema para você elevar a frequência.
alguma coisa que de repente estava mantendo o seu sistema baixo, de baixa frequência. Então, esse é o processo. Ele é simples no sentido de que a gente está sempre buscando elevar. Então, a gente não trabalha cavocando as coisas lá embaixo. A gente sempre vai buscar elevar o ser. Então, a frequência dele mais alta pode tornar consciente aquilo que ele precisa transmutar, modificar, ressignificar. E aí entra a emoção. Mas nunca a gente ficar cavocando emoções ou fazendo com que o ser reviva emoções que já negativas que ele passou, porque isso é totalmente fora de um processo evolutivo. Então a instrução superior sempre nos coloca de continua, transcende. Né? Você entende, não é por debaixo do tapete, mas se naquele momento você não está percebendo o que aquilo significa, você continua o seu processo, você medita, você silencia, você faz mais silêncio, porque isso é importante para escutar o eu superior, porque a energia do eu superior tem que descer para os nossos corpos, senão a gente não entende nada. Porque o eu superior, ele não fala através das nossas palavras. Ele fala, ele sinaliza através da energia, através de símbolos, né? Então ele vai demonstrar através de sincronicidades, ele vai trazer uma outra linguagem. E a linguagem energética é uma linguagem invisível, mas que você tem que estar percebendo. Então é assim que o eu superior fala. Quando você sente energia maior em você é o eu superior. Então aí ele vai começar a revelar para você várias coisas e você precisa estar quieto. Então precisa praticar o silêncio para que essa energia desça e ela já é uma energia de cura emocional. Então os corpos emocionais, na medida que a energia superior começa a descer, já começa a trabalhar os corpos emocionais imediatamente. Por quê? Porque precisa limpar, transmutar, modificar. Então às vezes a pessoa chora, às vezes a pessoa fica aí. Por quê? Porque a energia está trabalhando, isso é normal. Uma energia com uma frequência mais alta. Então, aí a gente não fica cavocando o que fez, o que não fez. A gente vai permitindo. Então, todo o processo, no nosso caso, né, que a gente trabalha, ele visa a elevação do ser e tirar o ser desses corpos emocionais, dessas mentiras contadas para a humanidade, né, desses medos, dessas culpas, de todas essas energias que não correspondem à evolução, à natureza humana verdadeira. Então, o reconhecimento da natureza humana verdadeira está no amor incondicional. Então, chegar nesses níveis de frequência, nesses níveis energéticos, é possível a partir do momento que a gente faz esse trabalho usando como ancorador a nossa mente para se tornar forte, não a mente para discutir, né? Será que é bom? Não para isso. Mas ancorando na energia mental, que é mais poderosa do que a energia emocional. Porque a emocional, se ela está te trazendo uma emoção positiva, então você está, né, todo. Mas e se ela está trazendo uma emoção para você uma emoção que não é tão positiva? Então você tem que se ancorar na mente rapidamente para sair daquela emoção que não corresponde. Porque você não tem que alimentar uma coisa que não faz sentido, gente. Então, todo esse processo no planeta, basicamente, né, por conta de que uma humanidade, para se desenvolver, sente as coisas, ela tem um corpo emocional, ela tem que fazer uma experiência, ela precisa sentir as coisas para conseguir compreender os seus processos. As pessoas, sem ter o domínio da mente, começam a sentir, porque vem o pensamento, automaticamente vem a emoção. Então, pensou uma coisa desgovernada, pronto, emoção desgovernada. Então, esse link, né, ou seja, estar conectado, estar isso funcionando em coerência, a gente se ancora, no nosso caso, pensamento e coração. Então, a emoção a gente sempre coloca como um corpo que a gente não cavoca à toa.
né? A gente não vai ficar, lembra quando a mamãezinha, o papaizinho estavam não sei onde, pronto. Já desencadeia toda uma emoção e aquilo é necessário naquele momento. Se a pessoa está num processo de ascensão, num processo evolutivo, não. Então a gente tem que escolher, selecionar essas vibrações, essas energias, porque senão a gente atrapalha o nosso processo à toa. Por quê? Porque isso não é importante para o seu processo evolutivo agora? Não. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Determinado lugar é importante ir? Não. É necessário visitar não sei quem? Também não. Não é que a gente vai se isolar, mas a gente tem que selecionar conscientemente aquilo que nos faz bem, que alimenta o nosso processo para o alto. Uau, né? Tem um grupo que está participando disso, né, tem cursos, tem etc. Tem coisas que têm tudo a ver com esse processo, leituras e tal. Então eu vou participar. Tem outras coisas que não fazem sentido? Não vou participar. Por quê? Porque isso vai mexer com essas emoções que ainda não estão. Quando a pessoa começa o processo, isso não está ainda organizado. Então precisa ser organizado, todas essas energias vão ser organizadas, vão ser ancoradas pelo eu superior, para que a pessoa passe a ter domínio. E aí, mesmo que você entre num lugar assim, que não tenha muito a ver, você já tem domínio. E aquilo não mais vai te arrastar, né? Para você sentir emoções que não correspondem. Porque senão, imagina. Gente, como é que pode uma coisa dessa, né? A gente passa por todo um treinamento, todo um processo de elevação, de organização, onde estão presentes os 7 raios cósmicos, né? Então a gente começa, a gente pratica todos os raios que a gente chama que são os raios de organização do nosso ser. Então a nossa vontade, nosso amor, a sabedoria, tudo isso, né? A inteligência para fazer as coisas, a organização de todas as polaridades, né? O positivo, o negativo, a integração de tudo isso, ciência, espiritualidade, tudo isso. A harmonia, né? A gente aprende a caminhar com harmonia, a perceber quando você caminha no asfalto, quando você caminha em áreas de natureza. Então, tudo isso, né, são harmonizações, são trabalhos de todos esses raios cósmicos que são padrões energéticos. Então, a parte devocional, né, que a gente se mantém na frequência durante meses e meses e meses, todo esse trabalho ele vai sendo feito para que a gente compreenda como as energias funcionam dentro dos nossos corpos e como elas se projetam na vida externa. Então, se a gente faz isso, né, que é um trabalho gigantesco e que não é um trabalho feito em algum um período pequeno, é um trabalho de vidas, né, de muitas vidas, a gente não tem como chegar e falar, não, agora então eu vou fazer uma coisa que está totalmente desconectada da minha essência e do meu processo evolutivo. Por quê? Porque você aprendeu a ter como se movimentam essas energias e entendeu o trabalho que dá para fazer isso, né? Existe todo um trabalho interno que não é solitário, porque nós temos grupos, né? Grupos internos, mentorias, mentores espirituais, hierarquias espirituais. Então é um trabalho muito importante, muito sério, porque é a nossa vida. Então quando a gente vai disseminando isso, você vai atender uma pessoa, você está percebendo quais os principais raios que estão movimentando aquela pessoa. Aonde ela está precisando de mais força é onde ela já está forte. Então isso é feito através da egrégora, através das hierarquias, através de todas essas energias que vão atuar e vão ajudar porque sabem o que aquela pessoa precisa mais, o que precisa menos e como é que isso funciona. Então nós somos apenas canais, né, de serviço. Então o trabalho em si exige que a gente faça, que a gente aprenda, que a gente transmita e que seja o mais simples possível. Então, a recomendação sempre é não vá revisitar energias do passado que não te correspondem mais. Então, isso é uma regra, não com rigidez, mas com inteligência. Por quê? Por isso que fala, queime a ponte que você atravessou.
Por quê? Para você não voltar, né? Se não falava, não, deixa, posso dar uma olhadinha? Você vai olhar para trás. Aí você não caminha para frente, porque você só pode fazer um movimento, né? Ou você continua, ou você olha para trás e você continua voltando naquilo que já foi. Então, o processo ascensional, ele todo o tempo, ele faz a gente andar, caminhar para frente. Mas por que você vai revisitar isso aqui? Por que você vai, né, visitar, né, alguém que não faz sentido? Por que você... Algumas coisas acontecem, não sendo rígido, obviamente, mas algumas coisas acontecem por quê? Porque existem questões a serem solucionadas. E é natural, é normal. Não é que a gente fecha as portas para todo mundo e fala, não, agora eu sou um processo ascensional. Não, não. Mas aquilo acontece porque tem um motivo. Existe um propósito, que muitas vezes a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente percebe que existe. Então, tudo bem, a gente vai, permite aquilo, porque aquilo ainda tem que ser solucionado. Agora, quando já foi, aquilo desaparece, a gente dissolve. Então, tem pessoas, situações que a gente não vai ver mais, porque não faz, já foi. Tem pessoas que você vai passar por elas, né? Quando a gente fala, tem pessoas que você vai conviver até o final da sua encarnação, porque faz parte do seu processo. Tem outras que você vai encontrar, que você não encontrou ainda, que ainda vai aparecer. E tem outras que você já passou por elas e que já o que você tinha que aprender com elas já aprendeu. Então, isso é que a gente tem que ter em mente, porque aí a gente não se apega a nada nem a ninguém, porque o processo não é para se apegar, o processo é para aprender. Então, está vindo uma pessoa casou, mudou. Ok, ela fez esse movimento aconteceu, ela está num outro momento da vida, porque é isso que ela precisa para continuar crescendo. A outra não. E é assim. Mas não podemos revisitar informações, né, igual a energia, vibração, porque aí a gente vai bagunçar o momento atual que a gente está. Então, o momento atual é o único momento que nós temos e é o mais importante que nós temos, porque nele já está tudo sintetizado. Ou seja, tudo que eu vivi até aqui está nesse momento. O que vem depende do que eu estou trabalhando agora. Então, eu estou aberta a novas coisas, totalmente novas, já estou disponível. Então, você já se coloca aberta para outras experiências. Então, aquela, você vai colocar o foco em novas coisas. Então, a sua mente está no novo, uma nova energia, novas possibilidades, outras coisas. Então, você já está, sua mente vai para outra energia. Se ela vai para outra, ela não vai mais para aquela, porque não tem comigo, os dois lados. Então, você está expandindo a consciência, você está expandindo o seu mundo, você não, aquilo está lá embaixo, né? Digamos, está num nível de você que você já integrou, porque já viveu aquela experiência, faz parte de você, mas você não vai ficar falando dela porque não tem sentido nenhum. Você tem que colocar o foco e a sua energia em outra vibração. Uma vibração nova, numa nova consciência que você está incorporando na sua nova versão. Então aí você deixa de lado tudo que não serve mais, que é esse momento que a gente está agora. Então esse momento agora está extremamente crítico porque muitas pessoas já estão indo, né, digamos, né, para os seus devidos postos, né, seus devidos lugares para fazer suas experiências de acordo ao seu nível de consciência. Então a gente tem que ter em mente que não vamos ficar agarrados em coisas que já não servem mais, mas vamos nos disponibilizar para as novas energias poderem atuar e a gente crescer em consciência. Cresceu em consciência, você expandiu o campo de possibilidades na sua vida. Então aí você entra em outras possibilidades, porque são infinitas, né? Então você vai entrar em possibilidades, e essa é a ideia dessa egrégora, é puxar, né, as pessoas para outras possibilidades, uma vez que nós estamos falando de conexões entre mundos e diversas civilizações que vão começar a interagir no planeta. Então a gente não vai ficar mais vivendo só de uma forma
linear como a gente viveu até hoje. Então vamos expandir nosso mundo e não cavocar energias que não correspondem, não ficarmos nesse ciclo vicioso, porque isso atrapalha realmente um processo ascensional. Gratidão.